Bom, gente, então vamos lá. Boa tarde. Eu sou a Luciana, da Integração Escola de Negócios. Eu estou com o Fábio, que é o head da Escola de Negócios, e a Roberta, consultora, que vai falar hoje de neurociência para a gente. A gente está com 13 participantes agora, tá? A qualquer momento que vocês quiserem mandar perguntas, questionamentos, fiquem super à vontade para enviar através do chat. O Fábio vai fazer toda essa interação, mediação e também repassar o questionamento de vocês para a Roberta, tá bom? Aproveitem. Fábio, é contigo. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Eu sou Fábio Eltz. É legal estar aqui para falar desse assunto incrível, né, que é neurociências, que a gente fantasia, não entende muito, então precisamos de alguém especialista para esclarecer para nós, né? E a gente estava falando no início aqui, um pouquinho antes de começar, alguns já ouviram, nunca o cérebro foi tão exigido, porque saiu totalmente da zona de conforto, né? Situações novas, lidar com a insegurança, manter produtividade, né? Lidar com a diversidade, entender que as pessoas são diferentes. Então, o cérebro está, hoje, sendo um pouquinho, digamos, não judiado, estimulado, digamos assim, né? E a Roberta, Roberta Barabás, que vai nos ajudar a entender um pouco mais toda essa movimentação e nos dar um certo lastro do que é neurociência nesse pouco tempo que a gente tem. Então, Roberta, obrigado pela sua colaboração, já antecipadamente agradeço, e fique à vontade para nos ajudar, então. Boa tarde para todos. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o convite da Integração. É uma escola com quem eu trabalho já há vários anos e é sempre um prazer estar com vocês. E é um prazer também estar com todos os nossos ouvintes, participantes. Eu me sinto muito honrada de poder estar compartilhando com vocês um pouquinho do meu conhecimento e dividindo com vocês as experiências nesse momento que nós estamos passando, um momento que parece um parênteses, assim, na nossa vida, né, na nossa história. Eu creio que as neurociências, elas podem contribuir muito para o nosso entendimento do cérebro, conforme o tema do nosso webinário, a neurociência para a diversidade e produtividade, pode contribuir tanto para nosso momento como mundo corporativo e como pessoalmente também, para cada um de nós. Então, muito obrigado e sejam todos bem-vindos, né? Estou muito feliz. Bom, eu vou começar esse nosso webinário só fazendo alguns comentários sobre as neurociências, porque é uma ciência que veio do campo da saúde, né? A gente tem aí a área biológica, a gente tem a medicina, mas ao longo dos anos, as neurociências começaram a criar pontes com outros campos, né? Outras áreas de diversos saberes. A educação, por exemplo, que é a área da minha atuação, é uma área que se beneficiou muito dos conhecimentos da neurociência. E a neurociência, então, ela ensina a gente sobre o sistema nervoso, ela estuda o sistema nervoso por diversos métodos, ela estuda as estruturas, as funções do sistema nervoso. E ela ajuda a gente a entender o cérebro e o comportamento. No caso do mundo corporativo, que também hoje fez ponte com a neurociência hoje nos ajuda com as pesquisas a entender o comportamento para uma melhor liderança, para uma melhor gestão, para o engajamento de equipe, para a tomada de decisão. Então, todos nós podemos nos beneficiar, além dos conhecimentos para o nosso crescimento pessoal também, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui alguns slides que eu acredito que vão contribuir muito para esse nosso bate-papo. Eu estou só compartilhando aqui. Pessoal, quem entrou agora, entraram mais pessoas, fiquem à vontade para fazer questionamentos no chat e esse material fica gravado e vai para as nossas mídias sociais. Então, quem não pôde assistir, quer olhar o material, fique à vontade mais adiante. Roberta, pode seguir.
Tá compartilhado aí com vocês. Sim, tá. Bom, então, conforme eu estava dizendo, a neurociência hoje, então, fez uma ponte muito interessante. E nosso webinar, então, é sobre o papel da neurociência para a diversidade e para a produtividade. Bom, quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de heterogeneidade. E especificamente para as organizações aqui. Bom, diversidade, ela vai muito além da questão de gênero, de raça, de etnia. Ela envolve muito mais. Ela envolve diferenças socioculturais, envolve diferenças de perfil comportamental, um capital cultural. Ou seja, eu estou falando de uma diversidade num contexto muito amplo. E essa diversidade, então, essa diferença, ela tem um papel fundamental na questão corporativa, na questão da formação de equipes. O que a neurociência nos ensina com essa questão da diversidade? A primeira coisa é que ela propicia que nós evitemos os vieses inconscientes. Então, o que é um viés? É uma tendência. No caso do viés inconsciente, é uma essas que estão abrigadas na nossa memória implícita, memória inconsciente, ou seja, a gente não tem acesso consciente a isso. Mas, embora a gente não tenha um acesso consciente, esses vieses, essas tendências, elas impactam no nosso comportamento e na nossa tomada de decisão. E esses vieses, hoje, por conta de toda a tecnologia, eles conseguem ser identificados e conseguem ser acessados por meio de neuroimagem e por meio de testes de associação implícita. Então, essa imagem que eu coloquei aí para vocês, ela mostra estruturas que são ativadas relacionadas a estereótipos inconscientes. Então, a gente hoje consegue mapear isso e fazer identificação por meio de testes. Bom, a diversidade, então, me faz evitar como esse tipo de viés inconsciente. Bom, primeiro viés que eu tenho inconsciente é o viés da confirmação. O que é esse viés? É aquela tendência que a gente tem de interpretar, enfatizar, dar ênfase, dar atenção para opiniões e para realidades que confirmam as nossas crenças interiores. Então, eu tenho uma tendência a acreditar e dar atenção para aquilo que confirma a minha hipótese. E eu tenho a tendência a refutar, a ignorar, a não dar atenção para as coisas que são discordantes dentro de mim. Então, o cérebro, ele aciona circuitos que se encaixam melhor em determinada situação. E, com isso, eu posso cair num erro muito grande, um erro indutivo muito grande, porque isso é um viés cognitivo. Então, quando eu tenho diversidade, eu tenho vários cérebros, né, pensando, eu tenho vários cérebros reunidos, eu tenho menos chances de cair nesse viés de confirmação. Por quê? Eu tenho a minha individualidade, você, Fábio, tem a sua individualidade, cada um de nós. E o nosso cérebro é produto da nossa experiência de vida. Hoje, o que a gente é fruto da nossa formação, do nosso desenvolvimento. Então, quanto mais Roberta, Oi. Vou te interromper um pouquinho. Será Claro. que os líderes, quando selecionam um time, não usam muito o viés da confirmação? Não buscam gente muito parecida com eles? Me fala um pouco. Exatamente. Isso é uma tendência nossa. Da gente escolher, da gente dar mais atenção para aquele que tem um discurso parecido com o meu, tem uma crença parecida com a minha, e isso é natural e não é proposital. Isso faz parte de nós como seres humanos. Mas o conhecimento desse viés, quando a gente sabe que isso pode acontecer, a gente pode ter um olhar mais atento. E a gente pode ver se naquele momento nós não estamos caindo nessa cilada do viés
Perfeita a sua colocação. É como um líder, por exemplo, mais conservador, que entrevista alguém inovador. Ele vai dizer, não, isso não funciona, não é bom, etc. Mas deveria justamente trazer alguém para inovar, né? Exatamente. Sabendo que essa diversidade, essa singularidade do outro, vai só agregar a minha equipe. Porque a partir da diversidade, a gente começa a pensar fora da caixa. Sim, sim. Essa é a ideia. A gente começa a ir para pensamentos que... porque as minhas redes, elas selecionam, elas são selecionadas de acordo com a minha experiência. Então, com a minha vivência, com o meu conhecimento. Então, quando a gente entra em determinado assunto, agora, como por exemplo, esse tema, cada participante selecionou a sua rede já dos conhecimentos prévios que tem a respeito de neurociência, a respeito de diversidade, de produtividade. Então, nós vamos seguindo por esse caminho, mas a partir do momento que a gente ouve uma ideia, a gente ouve uma experiência diferente, a gente pode seguir em frente sem o risco de cair só nesse viés de confirmação. Ou também cair no viés da conformidade, que é esse outro tipo de viés. O que significa o viés da conformidade? É que todos nós temos tendências a ter ideias, comportamentos, pensamentos semelhantes às pessoas que nos cercam. E, como eu disse no começo, eu sou da área da educação. Tem muitas pesquisas educacionais que mostram que, por exemplo, quando um aluno chega no primeiro dia de aula e ele entra na sala de aula e ele tem alguns alunos sentados e ele tem que escolher o lugar dele pela primeira vez, os alunos tendem a buscar lugares próximos a pessoas que se parecem com eles. Pode ser o perfil físico, pode ser a característica, ou porque usa óculos, ou por conta do cabelo, ou por conta da roupa, do estilo. E é interessante, porque as pesquisas mostram que a pessoa escolhe no primeiro dia aquele lugar e ela tende a permanecer o ano todo naquele mesmo lugar que ela escolheu. Isso é muito interessante. Isso mostra o quê? Que o nosso cérebro busca estar próximo àqueles que se parecem conosco. É mais confortável, pode-se dizer, economiza energia, é isso? Perfeito. Sim, por quê? Até quando a gente fala de sala de aula, a gente fala de uma questão de território. Então, quando eu busco um território pela primeira vez, eu tenho uma série de análises, porque o cérebro sempre vai querer sobreviver. Então, quando eu busco um território, eu chego ali, eu analiso, eu invisto meus recursos mentais, minha energia ali que eu tenho do meu cérebro para vasculhar aquele lugar. Sim. Então, é como você disse, depois eu não vou querer fazer esse trabalho tudo de novo. Isso tudo é inconsciente, mas é muito interessante. Então, quando a gente fala desse viés de conformidade numa equipe, significa que quando não tem diversidade, eu tenho algo homogêneo. Então, eu caio na chance de ter esse viés, ou seja, de me conformar aos outros e ter o pensamento totalmente igual, sem inovação, sem a gente pensar diferentemente de outros contextos, de outras empresas, né? Às vezes eu venho um viés de conformidade de uma empresa anterior, né? De grupos pré-existentes. Sim. Então, a diversidade me propicia fugir desse viés da conformidade. E hoje fomos, de alguma forma, desafiados com a diversidade, né? Porque culturas multinacionais, empresas, no mundo corporativo, quase que naturalmente a diversidade está bem grande, né? E as pesquisas mostram que essa é uma tendência global, de ter realmente equipes com esse padrão de diversidade. Porque muitas pesquisas já mostram o quanto isso agregou à organização e o quanto agregou também as pessoas.
Aqui eu tenho esse slide para mostrar para vocês alguns resultados que a gente tem pessoalmente e também como organização, quando a gente tem uma equipe com diversidade. Então, primeiro, a gente tem tomadas de decisão mais assertivas, porque eu caio em menos chance de viés. Eu tenho uma visão mais equilibrada. Pensamento crítico, ou seja, eu consigo avaliar os fatos e ver os fatos me isentando um pouco daquele viés de confirmação. Sim, sim. Julgamento, flexibilidade mental. E quando a gente fala de flexibilidade mental, isso é importante e essencial para todos nós. Essa flexibilidade mental, nesse momento que nós estamos vivendo na história da nossa vida, né? Todos nós, em termos de mundo, estamos tendo um cenário muito semelhante. A minha geração não viu outro cenário semelhante a esse, né? A gente teve aí a gripe espanhola, mas a minha geração não viu essa pandemia, né? Assim, mas a flexibilidade mental é essencial nesse momento. Por quê? Porque ela me faz buscar planos B, C, D, a me ajustar nesse momento. Todos nós, de alguma maneira, precisamos nos ajustar nesse momento. Num item ou no outro. Alguns precisam aprender a lidar mais com a tecnologia, porque agora tudo é à distância, né? Tudo é de forma remota. Outros precisam aprender a lidar com a questão de buscar uma nova porta de emprego, porque perderam seus empregos. A flexibilidade mental, ela é diferente, então, de eu ser uma pessoa rígida. Eu não consigo mudar a minha forma de pensar por nada. Ela é essencial para todos nós nesse momento, porque ela vai propiciar ideias novas, saídas diferentes. E ela é uma prática que o nosso cérebro faz numa região aqui, ó, frontal, que se chama funções executivas. Então, é o que me dá flexibilidade mental, que me faz ter soluções criativas, que me faz inovar também. E uma outra coisa da diversidade é a questão da empatia. Quando a gente tem diversidade numa equipe, a gente gera empatia em toda a equipe. Por quê? Porque são pessoas diferentes, com padrões diferentes de pensamento, de comportamento, até mesmo de aparência diferente. Então, e de contexto de vida diferente. Isso é muito importante. Empatia, ela vem de uma palavra alemã, que quer dizer sentir em. Então, na verdade, não é sentir a mesma coisa que o outro, porque não dá para eu sentir a mesma coisa que o outro, mas é eu sentir em mim algo que eu imagino que o outro está vivendo. E quando eu aciono a empatia dentro do meu cérebro, eu tenho uma ativação de áreas ligadas ao egocentrismo, ao egoísmo. Eu desativo, né, o egocentrismo, o egoísmo, e eu mudo esse meu modo de ativação. E aí eu passo a olhar o outro diferente, porque eu estou sentindo em mim a condição do outro. Isso nós estamos vivendo hoje, nesse contexto. A gente está vivendo a necessidade da empatia. As empresas... Roberta, eu acho que até está nos deixando mais humanos, né? Porque agora eu sei que tal pessoa tem 3 filhos pequenos e tem dificuldade de fazer um call, né? Eu sei que tal pessoa perdeu o emprego, então talvez a gente saia disso com um nível um pouquinho melhor de empatia. Digamos, se fosse uma competência, a gente vai sair com ela mais desenvolvida. Podemos dizer isso sim, porque naquele ambiente antes da quarentena, né, ou antes de tudo isso nos surpreender, a gente via o colaborador, a colaboradora, né, como só aquele profissional.
Então, a gente até sabia que ele poderia ter um filho, 2 filhos, 3 filhos, ou que ele talvez não tivesse ninguém para ajudar em casa. A gente sabia disso até, por conhecer a pessoa. Mas, hoje, as coisas mudaram, porque a gente está vendo aquela pessoa naquele outro ambiente, no seu ambiente doméstico, familiar, e a gente tem que se colocar no lugar do outro. Todos nós queremos ser competentes. Todos nós queremos dar o nosso melhor o tempo todo. Mas tem condições hoje que não permitem fazer as coisas do mesmo jeito que nós fazíamos alguns dias atrás. Sim. Então, a empatia da empresa, ela só traz benefícios para o cérebro do colaborador, daquele que trabalha para aquela empresa. Porque ele se sente seguro. Fala, olha, eu estou dando o meu melhor nesse momento e eles sabem que eu estou fazendo isso. E hoje a gente está vivendo um momento de insegurança muito grande. Muito medo. As pessoas têm medo não só da doença, mas as pessoas têm medo também da questão econômica, de perder seus empregos. Então, mostrar empatia produz um cérebro mais saudável e mais seguro. Que eu vou falar daqui um pouquinho sobre o cérebro produtivo. Eu acho que as pessoas tinham medo de, aquela pessoa é empática, parece que ela é boazinha, parece que ela é querida. Mas, na verdade, é inteligente eu ser empático, para entender como os outros funcionam, como eu vou chegar no outro, como eu vou influenciar. Então, empatia não é ser querido e bonzinho. Empatia é ser inteligente e entender o funcionamento, né? Me parece isso. E é exatamente isso. Porque a empatia realmente, ela abre portas, né? Para a empresa, quando a empresa é empática, quando a pessoa é empática, ela vai abrir portas diante dela, porque ela está compreendendo o outro. E todos nós queremos isso, né? E a empatia gera tolerância também. Porque quando eu não tenho esse comportamento empático, eu sou intolerante com o outro. Eu quero do meu jeito, não importa o que o outro está passando, não importa o que o outro está sentindo, eu quero aquilo, eu preciso daquilo. Então, líder empático é um líder tolerante. Isso não quer dizer com alguém que não vai cobrar, né? Não vai exigir determinadas posturas. A empatia não tem a ver com a falta de competência e de eu ser uma pessoa que não estou nem aí, né? Deixa as coisas acontecerem. Não. A empatia me faz entender e até ajudar aquele outro a encontrar uma solução para aquele momento da vida dele, né? Que é o que a gente está vendo. A gente vê nas populações menos favorecidas economicamente, hoje, quantas empresas estão se solidarizando, quantas pessoas comuns, a sociedade, entendendo e indo lá e fazendo algo. Isso tudo é pequeno, a gente sabe, diante da grandeza do problema. Mas a empatia faz a gente fazer isso. E amenizar a dor do outro um pouquinho. E, por fim, a diversidade traz para a gente crescimento. Crescimento pessoal e crescimento na organização também. Porque a heterogeneidade, ela é um fator de crescimento. Então, eu falo agora para todos os participantes, não tenha medo da diversidade. A diversidade, ela é muito positiva e ela só tem a agregar pessoalmente e ao mundo corporativo, né? Sim. E agora, eu queria falar sobre a neurociência para a produtividade. Os dois estão ligados. A diversidade está ligada à produtividade. Eu separei aqui para, talvez, de uma maneira didática, né, da gente entender. Produtividade me fala de eficiência. O que torna um cérebro eficiente, então? Bom, a primeira coisa, né, como neurocientista, eu vou falar que um cérebro eficiente, ele é aquele cérebro que tem uma boa formação de rede neural e ele tem uma boa comunicação entre os neurônios. Então, eu não poderia deixar de mencionar isso.
Essa rede neural é toda essa ligação dos neurônios que acontece por conta da neuroplasticidade. Então, cada experiência, cada conhecimento, cada vivência vai formando essa nossa rede, e ela, quanto mais ampla e mais entremeada, mais saudável ela é. E a outra coisa é que, além de estar totalmente entremeada, essa rede tem que se comunicar. Os neurônios precisam conversar entre si. Então, a gente diz assim, a gente faz uma brincadeira, que os cérebros eficientes são os cérebros cabeludos e fofoqueiros. Então, isso é cérebro eficiente. Ou seja, ele está cheio de dendritos, de rede, né? De axônios, toda a questão dos neurônios ali entremeados. Então, a gente está falando do cérebro cabeludo e do fofoqueiro. A informação, vai com velocidade para esse cérebro, por conta aí dessa bainha de mielina que eu vou falar daqui um pouquinho. Bom, isso tem inteligência que para a gente, nas neurociências, tem muito a ver com resolução de problemas versus tempo. Ou seja, quanto antes você resolver um problema, significa que o teu cérebro está mais conectado e com mais velocidade de propagação de impulso nervoso. Então, o que eu posso fazer nesse momento para o meu cérebro ser eficiente? Nesse momento de home office. Agora, nesse momento que todos os nossos cérebros estão sendo atacados por medo, por estresse, por notícias ruins. O que a gente pode fazer para o cérebro da gente se tornar mais eficiente e para nos prepararmos para o pós-quarentena, né? Para não entrar em pânico, digamos assim. Perfeito. Exatamente. Continuar produtivo sem pânico. Continuar produtivo, exatamente. Porque se a gente entrar no pânico ou nesse medo excessivo, a gente vai acionar uma rede que vai limitar a gente não vai achar solução para nada, a gente não vai ter nenhum tipo de pensamento criativo, nenhuma flexibilidade e ainda está se arriscando a ficar doente, né? Por conta aí de uma imunidade. Agora, o que eu faço, então? Então, eu vou dar algumas dicas aqui. Como que eu posso fazer meu cérebro ficar mais eficiente? Então, primeiro, eu tenho que construir uma rede neural bem ampla e saudável. E, na prática, o que a gente pode fazer para isso? Organizar uma nova rotina nesse momento e incluir nessa rotina. Primeiro, algumas leituras importantes, tanto para acrescentar na nossa área profissional, como também para o nosso prazer, para o nosso conhecimento. Reflexões. Procurar refletir sobre aquilo que eu vejo, aquilo que eu leio, aquilo que eu converso. Assistir alguns filmes, talvez aqueles que você queria assistir há tanto tempo e não conseguiu. Eu fiz isso essa semana. Consegui assistir um filme que eu estava planejando há muito tempo. E nunca que eu abri um espaço para ele. E por eu querer assistir, eu pude refletir muito sobre o que esse filme estava querendo mostrar para a gente. Webinários como esses que a integração está oferecendo. TED Talks a gente pode assistir. A gente pode recorrer à tecnologia. Cursos, um hobby, algo de lazer. Quando você coloca isso na tua rotina, você está fazendo neuroplasticidade e está tornando seu cérebro eficiente. Não pense que você está perdendo tempo. Muito pelo contrário, você está agregando saúde de rede neural para o seu cérebro, fazendo ele ficar mais amplo. Porque rede neural, essa questão da neuroplasticidade, é a capacidade que o nosso cérebro tem de se reconfigurar mediante novas experiências, novas vivências, novos conhecimentos, mediante uma necessidade também, o nosso cérebro faz essas reconfigurações. E outra coisa que você pode fazer, e deve fazer, ter um momento do seu dia para apreciar a natureza. Semana passada a gente viu muita gente postando o pôr do sol, aquele céu maravilhoso. Postando algumas coisas da natureza e as pessoas falando, eu nunca parei para prestar atenção nisso. Se você deixar um momento do seu dia
pode ser logo que se acorda, no final da tarde, apreciar um pôr do sol, uma planta sua que floresceu, uma orquídea que estava lá na tua casa e de repente abriu. O que isso faz para o cérebro, além de relaxar? A gente sabe hoje, por muitas pesquisas em neurociência, que o ambiente natural, ele traz para a gente uma maior capacidade de concentração e de focar a atenção. Então, o verde, né? Isso são pesquisas, tem várias pesquisas mostrando que ele aumenta a concentração, ele aumenta a satisfação no cérebro e aumenta a produtividade em locais de trabalho e de estudo. Ou seja... Isso é uma boa dica, né, Roberta? Para aquele pessoal que compra a planta e deixa morrer, que não rega, que não cuida, é uma boa dica, né? Está perdendo uma grande oportunidade de trazer eficiência para o cérebro. Porque, ainda que você não curta muito essa questão de jardinagem, quando eu olho para essa planta, né, quando eu olho para esse verde, automaticamente eu aciono áreas do cérebro ligadas à concentração, satisfação, produtividade e, pasmem, criatividade. O verde aciona áreas de criatividade. Então, aquele slogan, pense verde, faz muito bem para o cérebro da gente. Então, essa é a segunda dica. E a terceira dica aqui nesse momento é aprecie os momentos em família. Valorize esses momentos que você está tendo que ficar com a sua família e talvez você sonhava com isso, de ter mais tempo com eles. Valorize esse momento. Refeição junto, um bate-papo, enxergar o outro. Essas experiências familiares, elas são uma fonte de felicidade. E felicidade, conforme vários estudos mostram, é uma fonte de produtividade para o cérebro, é uma fonte de eficiência para o cérebro. Então, um cérebro feliz tende a ser muito mais eficiente. Então, essas 3 dicas são dicas para a gente fazer rede neural. Legal. E agora eu vou dar dicas para a gente fazer a comunicação entre os neurônios, rápida. Essa comunicação muito rápida e veloz para a gente ficar mais inteligente, com o cérebro mais eficiente. Aqui, ó. A bainha de mielina é uma camada de gordura, são lipídios. Que a gente brinca que é aquele rabão do neurônio, né? É o axônio, que faz toda a parte de cabeamento no cérebro, por onde passa a informação. Quanto mais íntegra essa bainha mais rápido a informação passa. E quando a gente vai envelhecendo, a gente tende a perder mielina. Então, a informação, às vezes, pode ficar um pouco truncada. Então, o que a gente faz para preservar a mielina? A gente cuida do tripé. Alimentação, sono e exercício físico. O que é isso? É o tripé que ajuda o nosso cérebro a se manter eficiente e com velocidade de pensamento. Alimentação inclui gorduras boas, ferro, vitamina C, zinco e iodo para a bainha de mielina. Coisas que fazem parte da nossa alimentação. Sono. A questão de ter uma rotina de sono, que a gente está ouvindo muito na mídia se falar. O sono, a gente tem uma fase do sono que ela repara os tecidos. Por isso que quando a gente fica doente, a gente tem que dormir, tem que descansar, porque durante um estágio do sono, a gente tem reparação de tecidos, a gente tem cura. E numa fase, a gente tem isso, reparo e manutenção da bainha de mielina. Então, para o cérebro continuar saudável. E exercício físico, que a gente já sabe, tantas pessoas falam sobre isso, mas ligado a essa mielina, o exercício físico faz aumentar o volume e a espessura dessa bainha, faz eu perder menos bainha, além de me ajudar com nascendo novos neurônios, a neurogênese. Então, eu tenho novos neurônios produzidos. Então, esse tripé é sensacional para o nosso cérebro ser eficiente. Legal. E aí, eu falo assim, ó, para você, né, Fábio, para mim e para todo mundo que está ouvindo a gente. Talvez você já tenha se orgulhado de ter tido um dia tão corrido e falar, nossa, olha, eu trabalho tanto que eu mal tenho tempo de almoçar,
eu quase não durmo, né? Ou seja, tem gente que liga produtividade a pouco sono e fala, eu aproveito o máximo do tempo que eu tenho. E, olha, nem tempo para academia, gente, esquece. A gente pode ter se orgulhado no passado disso, mas a gente fez justamente o oposto da produtividade. Então, hoje é um momento para a gente refletir sobre esse tripé, ver o que a gente está fazendo com a nossa vida e sempre tem que mudar. Né? Talvez uma produtividade de volume, né? Mas não de qualidade. Não de ter ideias, de pensar diferente, de inovar, de olhar para frente, futuro, desenhar, planejar. Talvez aquela produtividade de volume ali da rotina. Um dia que outro até se perdoa, mas quando entra num ciclo desses, você não está usando a parte mais nobre do cérebro, provavelmente. E aí, vocês sabem, né? O boleto vai chegar lá na frente, né? Mas a gente vai pagar um boleto, né? Se a gente não cuidar desse tripé. Então, essas são dicas para o nosso cérebro ser mais eficiente. E uma outra coisa que a gente tem que fazer é gerenciar o estresse. Eu acredito que todos nós estamos lutando muito contra essa situação de estresse. O estresse nem sempre é vilão. Ele é bom, ele é um mecanismo natural para a nossa sobrevivência. Ele faz bem para nós. Mas ele se torna problemático, tóxico, quando ele se torna crônico. Ou seja, se eu tenho um pico de estresse ali, porque uma situação aconteceu, veio sobre a minha vida, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que ter uma reação, eu vou ter uma produção de cortisol que vai me dar energia, vai fazer eu focar e eu vou conseguir vencer aquela situação. Agora, o problema é quando essa condição fica diariamente, o tempo todo, aqueles pensamentos ficam ruminando e eu estou produzindo cortisol, e eu não consigo sair daquele ciclo. Então, gerenciar o estresse nesse momento, para cada um de nós, é sinônimo de ter um cérebro eficiente. Eu coloquei aí nesse slide que vocês podem ler, e que vai ficar disponível, né? O que você pode fazer? A atividade física apareceu de novo aí. O mindfulness, que é essa prática que tem sido muito falada, muito divulgada, e as pesquisas mostram que realmente essa prática ajuda a aliviar o estresse, ajuda a focar a atenção. Não tem nada a ver com uma prática religiosa, não tem nada a ver com essa questão ligada a qualquer religião. O mindfulness é a prática da atenção plena em algo específico ali naquele momento, que pode ser eu prestar atenção na minha respiração, eu prestar atenção, como eu falei lá no final do dia, vou ver o pôr do sol e eu foco a minha atenção ali e respiro e me acalmo. Hobbies, as técnicas de respiração, a interação social, que hoje nós estamos privados dela fisicamente, mas esse momento de webinário é algo bom para aliviar o nosso estresse. A gente está interagindo um com o outro aqui e podemos fazer isso com o grupo da família, por WhatsApp, enfim, aproveitar a tecnologia para fazer essa interação social. Música, riso e diversão. Tudo isso abaixa o estresse e torna o nosso cérebro mais eficiente. E o último item, né, que eu gostaria de citar aqui para a nossa produtividade é gerenciar as multitarefas. Não tem como a gente não ter multitarefas ao longo do dia. E agora, no ambiente doméstico e corporativo junto... Misturou mais ainda. A gente tem que gerenciar a casa, a comida, os filhos. Muitas escolas agora trabalhando de forma remota, os pais viraram tutores dos filhos. E tem pai que está tendo que estudar, né, para poder ajudar o filho também. Ou seja, a gente está tendo que gerenciar uma série de atividades, de tarefas. Antigamente, né? Antigamente que eu digo, um mês e meio atrás, antigamente, a gente ia para o trabalho e deixava a casa lá, né? Ou alguém nos ajudava, ou a casa ficava ali, na volta a gente resolvia, né? Mas a gente passava o dia mais focado no ambiente que a gente estava
envolvidos. Hoje, não tem jeito. Então, o que você pode fazer? Primeiro, você deve priorizar. E não necessariamente porque é mais importante, mas porque é essencial naquele momento e você precisa dar conta daquilo. E focar. Então, eu, por exemplo, fiz isso na minha rotina. Hoje, eu tiro uma parte da manhã e eu falo, olha, eu vou cuidar de algumas coisas essenciais da minha casa nesse momento. Eu vou colocar uma roupa para lavar, por exemplo, eu vou preparar o almoço. Eu foquei. Isso eu faço em pouco tempo, porque eu priorizei e eu foquei. E aí eu falo, bom, agora eu vou responder todos os meus e-mails, vou fazer toda a minha questão que eu preciso fazer das minhas aulas, enfim. Então, eu fiz isso e dividi as minhas tarefas em blocos. Isso funciona para esse momento de quarentena e funciona lá para frente. Quando você divide as suas tarefas em blocos, você ajuda o teu cérebro a gerenciar a atenção. Multitarefas requer uma atenção constante, alternada do cérebro. Porque, pensa, se você está com várias janelas no seu computador abertas e cada hora uma está te chamando ali. Então, você precisa ir de uma para outra, para a terceira, para a primeira. E essa atenção alternada, a gente fala que é um olho no peixe, outro no gato, faz o nosso cérebro gastar muita energia. Então, é um gasto metabólico e eu costumo errar mais por descuidos. Mandar Roberta, mensagem... Oi. Roberta, me parece que o cérebro tem uma capacidade enorme, né? Uma capacidade grande de fazer atividades e tal, mas a gente judia um pouco dele, né? Usa mal, não usa certo, não dá alimento e quer tirar produtividade, né? Não dorme e quer ser produtivo, quer dividir 500 coisas ao mesmo tempo. A gente trata mal, não trata? Isso, a gente trata mal e porque a gente tem aí algumas reservas, a gente pensa que está tudo bem, porque a gente está ainda usando todas as nossas reservas. Mas a gente precisa colocar combustível nesse cérebro, por meio da alimentação, por meio do sono, por meio de atividades de lazer, de prazer também. Então, quando a gente faz esse tipo de coisa, que a gente prioriza, foca, divide a tarefa em blocos também, e aí eu me organizo melhor. E outra coisa, fazer pausa, uma pequena pausa entre esses blocos. Isso serve para agora e serve para o futuro. Quando você está em meio a um projeto, uma tarefa ali, você está tão focado naquilo, faça pausas ao longo dessa tarefa, porque você vai dar chances para o seu cérebro se recuperar na questão atencional. Porque a gente pensa que a gente consegue manter uma atenção assim, ó, o tempo todo, constante. Não. A atenção, ela flutua ao longo do dia. Então, tem horas que eu estou mais atenta, tem horas que eu estou menos atenta. Tipo, depois do almoço, a nossa atenção tende a cair. Por quê? Porque toda a energia ali vai para a parte de fazer digestão. Então, aquele momento é um momento de digestão, para os nutrientes serem muito bem absorvidos, para o nosso corpo receber as fontes de vitamina. Então, depois do almoço, é um momento de queda atencional. Então, eu posso fazer algumas atividades um pouco mais leves, que não requerem tanta atenção. Mas, sim, logo, eu já retomo e vou para um projeto mais longo. Então, isso é importante ao longo do meu dia. Importante nesse momento aqui também. Nossa, essas dicas são preciosas, né? Eu me dei conta que eu preciso mudar alguns comportamentos aí, né? Eu estava castigando um pouco o cérebro. Ainda bem que a parte da planta verde eu faço bem. Tem bastante plantas na minha varanda. Desde que eu comecei home office, já adubei, já limpei, tão lindas como em floricultura, né? Coisa que não dava tempo. E uma coisa legal é você realmente adaptar esse momento. Sim. Muitas pessoas não têm um escritório dentro de casa, não têm um cômodo para isso.
mas o ideal é tentar buscar um cantinho, algum lugar e montar o seu cenário ali, né? Sim. Por mais simples que ele possa ser, ou apertadinho, monta um cenário que te dá um pouco de prazer. E põe uma plantinha ali do lado. Isso faz bem para o cérebro, né? Legal. E essas são algumas dicas. Eu tenho mais uma dica aqui, ó, de ouro Tem para mais gente. algum slide, Roberta? Não. Não tenho. Tá. Então vamos para as dicas, que a gente está com um tempo legal. Foram muitas, mas acho que, quem sabe você bota a sua imagem agora para a gente, ou pode tirar o Claro, slide, fechar ali, sim, e sim. vamos ver o que tem de dicas legais e últimos conselhos aí para a gente, né? Eu adorei, estou adorando, assim, estou assimilando, anotando algumas coisas, bem legal. O cérebro é fascinante, né? É. Estudar o cérebro é muito fascinante. E eu acho interessante porque as neurociências hoje, a gente aplica desde uma área de TI, por exemplo, né? A gente já vem da saúde, né? Mas a gente tem Sim. nas redes neurais, a gente tem na educação e a gente tem para a nossa vida pessoal, para a nossa própria saúde, para o nosso crescimento pessoal. Eu queria encerrar, né, esse nosso tempo falando primeira coisa. Olha, não ocupe todo o seu tempo aí do dia ouvindo ou lendo notícias, né? Por, Principalmente as ruins, né? sim, porque, na verdade, vocês podem ver que os noticiários se repetem todos ao longo do dia. A mídia está cobrindo de forma sensacional, não temos, essa não é uma crítica, não. A mídia tem feito o papel dela e tem coberto todo esse cenário, tem nos atualizado, e isso é fantástico. Mas a dica minha é a seguinte, separe alguns momentos do dia para se atualizar. Isso sim, para estar em dia com as notícias todas. Então, você pode selecionar, eu vou de manhã, porque talvez você trabalhe com isso, você precise estar muito bem atualizado. Então, separe aí alguns momentos do dia para se atualizar, mas não passe o dia inteiro com a televisão ligada, por exemplo, ouvindo aquelas notícias ininterruptamente. Só se você trabalha com isso, tá? Mas, caso contrário, não faça isso. Por quê? Vou justificar. Porque o nosso cérebro, ele aprende por repetições. Então, pensa num gramado verdinho, tá? Pensa naquela grama bem verdinha. E você tem que passar por ela. Se você tiver que passar por essa grama, em todo momento, você cruza essa grama passando pelo mesmo caminho. O mesmo caminho, para lá e para cá, para lá, repetindo. O que vai acontecer nessa grama? Vai fazer uma trilha, porque você está passando o tempo todo pelo mesmo caminho. No cérebro, a gente faz trilha também. O que faz trilha? Pelas repetições. Eu vou formando trilhas. As trilhas são ótimas, são boas quando eu falo de aprendizagem. Eu preciso ter repetição para ter aprendizagem. Então, sensacional. Mas as trilhas se tornam ruins quando a gente está lidando com um pensamento tóxico. E eu fico ali ruminando aquele pensamento ruim e eu passo por ele, passo. Eu fiz uma trilha lá no meu cérebro. E esses pensamentos vão ficar ecoando o tempo todo lá. E se eles ficarem se repetindo o tempo todo, eu vou me intoxicar com eles. E eu vou intoxicar o meu corpo e vou intoxicar a minha mente. Então, a dica é essa. Invista na informação, esteja bem informado, mas não passe 100% do seu tempo ouvindo as más notícias, tá? E a segunda, já que a quarentena mudou a nossa rotina habitual, vamos criar uma nova rotina para a quarentena. Então, rotina é importante não só para criança, mas para os adultos também. Por quê? Porque as rotinas ajudam a gente a organizar os nossos ritmos internos. Falando de uma forma assim, o nosso relógio biológico. Toda a nossa produção de hormônios, os nossos ciclos, né, ciclo circadiano, os nossos ciclos internos todos, eles são um ritmo. E quando a gente cria rotina, hora de acordar,
hora de fazer refeição, hora de trabalhar, hora de ter um lazer, hora para dormir. Tudo isso funciona como um marcador de tempo para o meu organismo. E esses marcadores de tempo vão ajudar eu estar muito bem sincronizada aqui dentro, com produção de hormônio, com o sono mais organizado, com toda a minha questão interna mais organizada. Então, inclua esses momentos diversos na sua rotina que eu mencionei ao longo aí da nossa conversa e crie uma nova rotina. Não espere que a rotina antiga funcione nesse momento, porque você só vai se frustrar com isso. Faça, né? Imponha para a sua quarentena essa nova rotina que vai ser produtiva para você e para a sua família. E tudo isso vai passar, não é verdade? Então, vamos cuidar do nosso cérebro agora para que a gente esteja pronto para os novos desafios que estão à nossa frente quando tudo isso acabar. Então, esse momento de quarentena, eu espero que essas dicas te ajudem a tornar o seu cérebro mais eficiente para viver essa situação hoje e para te preparar para daqui uns dias, quando tudo vai voltar, né? Isso tudo vai passar. Legal, Roberta, super obrigado. Adorei, maravilhoso, recheado de dicas. Tem uma série de comentários, mas a gente está com o tempo apertado, o pessoal está adorando. Agora eu estou vendo aqui os comentários. Tem que concentrar no cérebro. Você estava concentrada em nós, né? Então, nossa, estava muito concentrada aqui nesse... É bom. Então, o pessoal está perguntando, isso tudo fica gravado, vai para as nossas mídias sociais, Instagram, vai também para o YouTube, Facebook, LinkedIn, etc. Só procurar na integração. Então, Roberta... Posso só falar uma coisinha aqui? Vai lá, claro. Luto, e tem uma pessoa que falou o que as visualizações causam de falar que quando estamos com medo, por exemplo, podemos imaginar a situação enfrentada tendo um sucesso. Como isso é explicado? Vou falar só essa aqui, porque eu acho muito legal essa pergunta. Legal. Eu não estou tendo tempo de responder a todas. Mas é assim, olha, hoje a gente sabe pelos estudos que quando nós imaginamos uma determinada situação, nós acionamos as mesmas redes neurais que seriam acionadas se aquela situação estivesse sendo enfrentada na realidade. Tanto é que hoje várias equipes de basquete, vôlei, fazem treino por imaginamento. Ou seja, eu imagino aquela jogada, eu fico ali treinando mentalmente, e a gente sabe hoje que o cérebro ativa aqueles circuitos para aquela que seriam acionados se eu tivesse em quadra. E isso melhora muito a performance. Então, essa técnica funciona muito bem de imaginamento, de você imaginar a situação de outra maneira, enxergar a solução ali na sua mente. Isso é uma técnica também no mindfulness muito usado, que você faz um imaginamento. Então, vale a pena e funciona também. Legal. Eu acho que a gente precisa estar com tempo. Foi pouco tempo, a gente vai precisar mais de você, Roberta, né? A gente adorou. Obrigado. Pessoal, amanhã começa o ciclo que a gente está abordando de finanças. Amanhã entra finanças. Hoje a gente encerra a produtividade de maneira legal. Agradeço a participação de todos vocês. Como eu já disse, fica gravado nas nossas mídias. Roberta, super obrigado, né? Super obrigado, legal, adoramos mesmo. E acho que vai nos ajudar muito. A mim já ajudou, já anotei uma série de coisas, já começo a fazer. Coisas que eu tinha dúvida já ficaram claras para mim, então. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Roberta, pode dar o seu tchau. Eu agradeço essa oportunidade. Fiquei muito feliz de estar com vocês. Foi um prazer para mim e eu me coloco à disposição para outras oportunidades. Nós podemos bater um papo aqui sobre outros assuntos, contribuir, né, com as neurociências. Muito obrigada a todos os participantes, estou muito feliz e nós nos vemos.
Obrigado, então, pessoal. Até. Obrigada, Tchau, Roberto. tchau. Obrigada, Muito obrigada, Fábio. gente. Obrigada a todos. Prazer. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Até.